Boa tarde, Renan. Tudo bem com você, meu amigo? Boa tarde, tudo bem, Márcio? Você? Tudo na paz também. Bom, hoje nós vamos aqui no Inova CBN tratar sobre startups. O que são as startups e como elas podem melhorar as nossas vidas. Então, as startups, na verdade, têm várias definições, né? Mas a que eu mais gosto é de que são empresas escaláveis e digitais, né? Então, uma empresa digital é que está no meios digitais, no celular, no computador, né? na internet. E o escalável é uma empresa que ela consegue crescer sem ela ter que aumentar necessariamente o custo fixo dela, ela conseguir aumentar a estrutura dela, né? Não é como uma empresa tradicional. Quanto mais eu vendo, quanto mais clientes eu tenho, mais eu tenho que ter que estrutura. As startups não, elas são escaláveis. Então ela aumenta o número de clientes sem ter que aumentar a estrutura dela. A estrutura que é aquele planejamento inicial e quando ela se planeja para atender, vamos colocar aí, 100 clientes. De uma hora para outra ela se vê com 10 mil na mesma conjuntura. Exatamente. Então, de forma muito fácil e sem ter que aumentar um grande número de pessoas, que geralmente são os maiores custos das empresas, ela consegue mais. Geralmente a empresa com o mesmo recurso de pessoas, só com um recurso maior de tecnologia, com um servidor maior, com um espaço maior para onde fica o software dela, né, o aplicativo dela, ela consegue aumentar o número de clientes. Então, o custo muda muito pouco se ela fosse atender 100 mil ou 10 mil clientes. A startup, ela necessariamente ela tem ela precisa da inovação para não ser considerada uma empresa tradicional. Talvez a inovação seria a diferença entre a empresa tradicional e uma startup, essa tendência de sempre estar inovando? Sim e não, fica numa... porque a empresa tradicional ela também tem a inovação como meta, né? Exatamente, fica numa linha muito tênue, mas a startup geralmente é a empresa que surgiu ali do zero, ela não surgiu de uma empresa, dificilmente surge dentro de uma grande empresa, até porque as grandes empresas têm dificuldade de inovar dentro delas mesmo. Elas ficam, quanto maior, fica mais engessado. Porque é muito mais difícil você virar um cruzeiro do que você virar uma lanchinha. Então, uma empresa que é grande para você mudar a estratégia, para mudar tudo. Acaba que hoje um movimento que as empresas estão fazendo é cria uma empresa pequena por fora para gerar essa inovação, né? Totalmente separado, apartado do que já existe hoje para criar esse tipo de inovação. Mas não é uma definição que a gente pode falar só porque está numa empresa ou não está numa empresa. Na verdade, a startup é uma empresa que surge, ela é escalável e digital. Ela sendo escalável e digital, mas trazendo alguns conceitos do modelo tradicional, acredito que é uma startup. Eu hoje, eu já mudei um pouco minha concepção, mas para mim toda empresa nova era uma startup. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Como eu falei, é escalável e digital. Então, tem que estar nos meios digitais, por aplicativo, pelo computador. Hoje está se misturando muito, cada vez está mais no nosso mundo físico. Então, o consumo das pessoas está mudando. Então, está fazendo muito essa... entrando no mundo real, né? E no mundo digital está se unindo muito. Então, a gente vê Uber, a gente vê, você consegue entrega de supermercado, hoje com um clique você pede na sua casa. Então, o hábito de consumo das pessoas estão mudando por causa disso. Então, uma startup, ela está muito no mundo digital, mas hoje cada vez mais chegando mesmo, estando no mundo físico. A gente consegue ver coisas reais ali acontecendo. E muita movimentação também de empresas. Por exemplo, o Airbnb, que é para aluguel de casas, de apartamentos, né, de temporada, que é muito grande, já é muito conhecida, a maioria das pessoas conhece. Eles estão começando a construir casas agora também. Sim. Então eles têm o aplicativo, eles têm tudo, mas eles estão começando a construir as próprias casas deles para testarem, para ver como é que traz uma experiência melhor para o cliente. É a modernidade. Você acredita que eu trouxe uma especialista aqui hoje, uma construtora especialista em construir prédios de alto padrão para o Airbnb. Exatamente. Então, não é o Airbnb que constrói, mas aqui em Rio Preto chegou, não tem nem 2 meses, numa área nobre da cidade, uma construtora que vai construir num complexo que tem um shopping de grife, que ela vai construir ali 2 torres e para alugar para o Airbnb. E, para o meu espanto, muitos ouvintes nunca tinham ouvido falar em Airbnb. Aqui na redação, falei assim, gente, mas eu já viajo há muito tempo pelo Airbnb, fiz viagem internacional pelo Airbnb e tem muita gente que não conhece. Então a startup tem essa questão
novidade, do ineditismo. Bom, mas é certo eu falar que uma startup, ela é aquela empresa, tradicionalmente não combina, mas geralmente uma empresa jovem, uma empresa nova, que tem um custo de manutenção baixo, mas que sempre assim, né? Nesse modelo de negócio, ela crescer rapidamente, gerando lucros cada vez maiores. Então a manutenção é baixa e o lucro cresce exponencialmente. Exatamente. Na verdade, a startup tem muitos jovens trabalhando, mas a gente vê que tem um padrão de que as startups que têm mais sucesso geralmente são com fundadores com até mais de 40 anos ali nessa idade. Porque já tem uma experiência, já foram empreendedores de alguma outra coisa, o cara quebrou, aconteceu alguma coisa, ele já tem essa experiência e traz para essa startup nova. Esse é um fato curioso que acontece. Então, as startups, elas são empresas que, como você falou, o lucro ele consegue ser maximizado enquanto você utiliza a tecnologia, né, e precisa de menos pessoas. Então, esse que eu vejo como sendo a grande vantagem das startups. Algumas no início até precisam de muito capital para girar, para conseguir novos clientes, mas e depois esse lucro é maximizado. Às vezes demora 5, 10, 20 anos para ser maximizado, porque elas buscam mercado e depois lucro. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou, tem que devolver para a rede. Vamos combinar de semana que vem falar mais sobre startup? Vamos falar. Perfeito? Então mais, combinado. Tá então, certo, meu amigo, até semana que vem. Semana que vem, vamos falar um pouquinho mais de startup.